então, o domínio do @educar, tá, pessoal? Pela questão de que logo, logo eles não vão mais autorizar, né, a gente gravar a reunião com pessoas que sejam de fora do domínio do @educar, tá? Bom, peço que vocês, então, estejam... Podem mandar só um oi no chat, não precisa escrever o nome, tá, pessoal? Só escrevam um oi lá no chat, que aí a Gabriela e a Jéssica já escreveram, mas os demais, para daí eu fazer o controle da chamada daí, tá, pessoal? Podem só escrever um oi, não precisa escrever o nome, que quando eu copio lá, eu copio e já sai o nome na lista, tá? Bom, Gabriele, eu queria comentar contigo. Eu vi que você postou lá, tá, o trabalho. Você juntou os dois, né? E postou no projeto da casa, né? As duas coisas, a planta e o pré-dimensionamento, né? Daí eu queria te falar que não tem problema, tá? Bem tranquilo, pode ser daí. Só deixa eu ver uma coisa, se daí tu entregou a atividade lá no pré-dimensionamento, só um pouquinho. Que daí, senão você coloca como entregue, e daí coloca que enviou. Não, tu mandou nos dois. Tá, show de bola. Não, resolvido, então. Isso aí, pessoal. Então, assim, eu quero começar a nossa aula hoje dizendo assim, ó, que quem tá com dificuldade para fazer o projeto da casa, precisar de ajuda, me chame, tá, pessoal? Me chamem, tá? Mandem mensagem no WhatsApp, tá? Eu tô lá no grupo, é só me chamar, tá? Tem que fazer esse projeto da casa, que é um dos trabalhos avaliativos da nossa disciplina, tá? Então, a entrega para esse projeto eu coloquei para o dia 17 de abril, tá? Eu tenho 5 pessoas que já entregaram até então, e os demais não sei o que está acontecendo, se não estão conseguindo, se vão mexer nisso aí no final de semana, se não estão conseguindo fazer. Então, eu quero que vocês me procurem, tá, pessoal? Tirem dúvidas, me procurem. Final de semana, professora, nós vamos incomodar a senhora aí. Pode ficar tranquila, tá? Não é incômodo, tá? Pode me chamar a hora que precisar. Se às vezes eu não respondo na hora, é porque às vezes eu tô, né, em alguma atividade, alguma coisa, eu não consigo. Mas no que eu vejo que eu consegui, eu vou estar atendendo vocês, tá? Podem ficar bem à vontade, tá bem, pessoal? Domingo umas 7h30, tá, profe? 7h30, domingo aí, a gente tá chamando a senhora. Viu? Mas tu pode ter certeza que eu vou estar acordada, porque eu tenho um bebezinho de 11 meses, às 6h30 da manhã, ele já tá de pé. Ele não me deixa dormir. Então, bem tranquilo, tá? Então, tá bom, pessoal. Já tô acostumada a acordar todo dia, 6h30, 7 horas, eu já tô acordada. Hoje eu quero começar a conversar um pouquinho com vocês, então, sobre a parte de bovino de leite, tá, pessoal? Eu sei que tem bastante gente aí que é de Santo Cristo, né, que se apresentaram aquele dia, que são de Santo Cristo, e que vão poder, então, contribuir bastante com essa parte de bovino, né, bovino de leite, as instalações de bovino de leite. A minha intenção, então, pessoal, não é dar uma aula de bovino para vocês, que isso vocês vão ter ainda, tá bom? Não é essa a minha intenção. A minha intenção é falar um pouquinho sobre as instalações para bovino de leite, tá? Essa é a minha intenção. Porque bovino de leite, toda a questão da raça, a questão da criação, da alimentação, né? A questão do organismo desses animais, tudo isso vocês vão aprender ainda, tá? Então, geralmente, essa disciplina de construções a gente costuma dar mais no final do curso. Então, aí vocês já aprenderam sobre a parte de bovino, vocês já aprenderam toda a fisiologia deles, vocês já sabem tudo. E aí, agora a gente está com essa experiência aí que a gente está fazendo o contrário, a gente está ensinando como são as instalações, e aí depois
vocês vão aprender sobre os animais em si, tá, pessoal? Então, conforme eu vou apresentando aqui para vocês, vocês podem ir contribuindo, né, no que acharem interessante, no que acharem que devem contribuir, tá? Num primeiro momento, então, na nossa aula, nós vamos fazer o seguinte: eu vou explicar para vocês, falar para vocês sobre os dimensionamentos, sobre cada etapa, e depois, mais para o final, que acredito que não vai ser hoje, vai ser na semana que vem ou na outra semana, a gente vai começar, então, a pensar num projetinho, tá? Para gado de leite. E a ideia, pessoal, tá? É que a gente aprenda, então, primeiro, as dimensões, aprenda a questão dos espaços, né? Para que a gente possa, então, começar a explicar para vocês, para depois vocês fazerem, então, o projeto, tá? Ok, turma? Alguma dúvida? Alguma colocação? Não? Então tá bom, pessoal. Então vamos lá. Eu vou estar aí depois estar postando esse material lá na nossa sala de aula daí, tá? Bom, aqui, pessoal, eu trago algumas informações, tá? Eu vou atualizar isso aqui posteriormente, mas são informações do ano de 2018, tá? Agora a gente já está em 2021, eu quero entrar lá no site e pegar de 2020, tá? Todo ano, pessoal, esses infográficos aqui, eles são disponibilizados lá no site da Embrapa, tá? E eu gosto de trazer um pouquinho disso aqui para mostrar para vocês a questão do consumo, para mostrar para vocês a questão da exportação, a questão do Brasil, né? A nível desses tipos de criação aqui. Isso é importante até a gente ter uma noção, primeiro para saber como que a gente vai, em que ramo que a gente vai atuar, né? Também, para quem está fazendo o curso com o objetivo de atuar na área, né, pessoal? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente foca bastante na questão dos grãos, né? E em Santo Cristo, eu sei que o pessoal tem bastante o hábito de trabalhar com bovino de leite, tá? Até inclusive um, a gente teve um dia um seminário que era sobre essa questão do leite, então, que é bem forte, né, em Santo Cristo. Aqui na nossa região, a gente também tem bastante a questão do suíno, né, em função do Alibem também. Então, em termos de animais, né, pessoal, como a gente vai ter que falar um pouquinho das instalações, então a gente acaba que vai ficar falando um pouquinho mais das instalações para os animais. Então, na nossa disciplina, a gente não vai tratar nada assim da parte de grãos, né? Tá? Claro que se fosse tratar, só se fosse pensar em dimensionamento de silos e tudo, mas para isso precisa de um engenheiro estrutural, né? Alguma coisa mais grandiosa, tá, pessoal? Bom, então assim, gente, aqui em termos de consumo, né? A gente tem o seguinte, ó. No ano de 2018, a gente teve, então, um consumo de 40, isso aqui é quilogramas habitante ano. 42 quilogramas de bovino, 42 quilogramas de frango, uma média, né, por habitante, 16 quilogramas de suíno e 212 unidades de ovos. Em termos de produção brasileira no mundo, em 2018, o Brasil ele estava em segundo lugar na parte de produção de bovino e em primeiro lugar na parte de exportação de bovino, tá, pessoal? Então, a nível mundial, o Brasil estava em primeiro lugar na exportação, tá? Já com relação a suíno, em 2018, então, quarto lugar na exportação e na produção. E frango, então, primeiro lugar na exportação e segundo lugar na produção, tá? A participação brasileira, então, na exportação de aves é bastante elevada. Aqui, então, o alojamento de matrizes no Brasil, né? Um panorama do crescimento aí dos últimos anos. Então, a gente vê que em termos de
aves de postura, né? Ele oscilou bastante, né? Mas a gente teve aí um crescimento de 2017 para 2018. Em termos de corte, então, um decréscimo, né? Tá? Nos últimos anos. E suíno também, um decréscimo, né, pessoal? Tá? Se a gente olhar aqui no gráfico, bastante. Foi aí um pico, né, que teve em 2009, e aí depois um decréscimo desde então. Claro que agora, pessoal, a gente teve toda uma mudança muito grande com relação à questão da pandemia. Muita coisa mudou. Então, se hoje, eu até gostaria que, de repente, vocês buscassem esses dados, buscassem essas informações para trazer para a nossa aula, até para a gente discutir um pouquinho. Com relação à pandemia, com relação a essa questão, o que que mudou na produção? O que que mudou? Porque a gente sabe que está faltando um monte de coisa, né, pessoal? A gente sabe que está faltando alimento, né? Que o mercado ele está com valores bem elevados. Por quê? Porque já está faltando coisas, né? Está faltando. E por que que está faltando? Né? O que que está fazendo com que isso esteja faltando no mercado, esteja mais caro, né? Olha o preço que está uma dúzia de ovos, por exemplo, né? Então, o que está fazendo esses valores elevarem? O que vocês acham? Né? É a pandemia, mas o quê? Mercado externo, dólar alto, muitas vendas para o mercado externo. O preço do milho também influencia? Lei da oferta e da procura, né? Uhum. Existe muita procura e menos oferta, né? Existe uma concorrência muito grande com o mercado internacional, né? Uhum. Então, nossos produtos são vendidos por dólar, e como o dólar está muito alto, o produtor prefere vender para o mercado exportar, exatamente, ele ganha mais, né? Então, acaba faltando produto para a demanda interna do país, né? Isso aí. Show de bola, Evandro. Uhum. É bem por aí, né, pessoal? Isso é um absurdo se a gente for analisar, né? Foi ano passado, se eu não me engano, a questão do bovino, né? Da carne de gado. Vocês lembram? E tá ainda, né? Super elevado o valor. Vocês lembram a quanto que chegou o preço do quilo de algumas carnes bovinas? Tudo em função da exportação, né, pessoal? Logo ali que começou a pandemia, nas alturas, né? Teve alguns momentos que estava R$ 60 o quilo, né? 70, eu vi em alguns mercados assim, que era uma loucura, né? Então, e isso aí é uma questão mundial, né, pessoal? Se fala, né, que vai faltar alimentação a nível mundial, né? Então, isso é uma preocupação muito grande, né? Muito grande que a gente acaba tendo cada vez mais, né? A gente vê também uma questão dos pequenos produtores, né, pessoal? Que cada vez menos eles querem produzir, né? E nós, na realidade, a gente depende muitas vezes dos pequenos produtores, né? Porque os grandes produtores, eles produzem para exportar, né? No que diz na questão de grãos e tudo mais. E agora, o pequeno produtor, muitas vezes, ele é aquele produtor que nos sustenta, né? E que a gente acaba não valorizando, né, pessoal? Então, é algo a se pensar, né? Bom, aqui, pessoal, uma comparação, né, aqui da região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e norte. Então, se a gente for olhar aqui, pessoal, essa região aqui, né, em termos de bovino, ela é bem mais forte na região centro-oeste, ó, né? O abate de bovinos, tá? Olha só, a centro-oeste, ela fica bem mais elevada. Né? E com relação aqui, eu dei um zoom com relação à região sul, né? A questão de 1.000 toneladas abatidas, né? Então, vejam que o centro-oeste, ele fica bem mais elevado do que a região sul e sudeste, né? Em termos de abate de suíno, então, a gente vê que a região sul, né, predomina em relação ao restante do país, né? Região sul. Frangos, a mesma coisa, ó, pessoal. Tá? A gente sabe que frango, até aqui no Rio Grande do Sul, não é muito, né?
mas a gente vê bastante a questão de aviários ali na região do Paraná, né? Região até de Santa Catarina, né? Existe um incentivo muito grande para a questão dos aviários, do próprio governo, né? Nessa região. Então, eles têm um foco muito grande na criação de aves, tá? Em termos de produção de ovos no Brasil, então, mais predominante na região sudeste, né? Aqui a demanda per capita por produtos cárneos, né? Então, a gente vê que a China, né, ela tem uma demanda bastante elevada, né? A América Latina também. Aqui, então, os dados da produção em bilhões de litros da produção leiteira, tá? Brasileira, ao longo dos anos, de 1990 a 2018, né? Então, houve um crescimento na média de 15, né, bilhões de litros a nível ao ano para 35, né? Então, é bastante elevado, né? Aqui, então, os preços pagos ao produtor por estado, né? Então, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, aqui é um comparativo, né, pessoal? Então, isso é um comparativo de janeiro de 2014 a novembro de 2019. E a gente vê aqui, então, que está que predomina, né, os valores mais elevados na região no estado de Minas Gerais, né? Vejam, ó, esse gráfico azul aqui do estado de Minas Gerais e do estado do Goiás, né, que são os mais elevados aqui, ó, tá? Agora, olhando aqui o Rio Grande do Sul, que seria esse gráfico pretinho aqui, ó, ele tá, na grande maioria das vezes, assim, é um dos menores, né? Chega junto, mais ou menos, aqui com esse laranja que é de Santa Catarina, né? Então, vejam que a região sul aqui, pessoal, Santa Catarina, vamos ver o Paraná, ó, também, né? Tá mais por baixo, assim, né? Então, é preço um pouquinho mais abaixo, né, pessoal, dessa região aí, tá? Bom, então, como eu estava falando para vocês, né, o nosso objetivo, então, com essa aula agora, que a gente começa a falar sobre instalações para gado de leite, é identificar, tá, e dimensionar alguns dos principais componentes de uma instalação para o gado de leite, tá? Estabelecer materiais e técnicas construtivas para as instalações, essa é a ideia, tá? Em termos de localização e situação das instalações, tá? Assim como a gente teve que pensar, teve que ler, vocês leram, né, sobre isso até lá no material, pessoal. A gente tem que pensar, então, em alguns pontos, né, quando a gente vai realizar o manejo, quando a gente vai realizar as instalações, quando a gente vai fazer o projeto. E o que tem que ser levado em consideração, então, pessoal? A raça, tá? Como que vai ser realizado esse manejo? Como que vai ser o tamanho da exploração? A área que a gente tem disponível, tá? Os fatores humanos, que seria, então, os conhecimentos e a disponibilidade de mão de obra, tá? Os recursos econômicos, características do clima, do solo, a topografia e também os materiais e técnicas construtivas disponíveis, tá? Além disso, tá? O projeto ele tem que levar em consideração o somatório desses fatores e também, pessoal, a questão de uma expansão da exploração, né? Uma expansão, porque o que acontece? Daqui a pouco eu penso numa situação, eu começo a produzir e eu preciso ampliar, né? A minha propriedade, eu preciso ampliar as minhas instalações, então tem que pensar nisso, né, pessoal? Principalmente se vocês vão começar, né, de forma mais pequena, né? Mais devagarinho, né? E depois mais amena e depois vão aumentar, tá, pessoal? Se tratando de instalações para bovino, então a gente costuma procurar, né? Pensar numa leve encosta, em terrenos de boas características de drenagem, que sejam ensolarados e que sejam protegidos contra os ventos frios,
tá, pessoal? Não ter, então, tanta umidade, né? Ter mais drenagem, tá? Para uma boa insolação, locar as partes abertas das construções voltadas para o norte ou leste e oeste, tá? A face norte do nosso hemisfério permite ótima insolação no inverno. Apenas os coxos paravolumosos devem ser protegidos, locando seu comprimento no sentido leste-oeste e fazendo a parte baixa da cobertura a norte, tá? Para evitar o ressecamento da forragem oferecida no coxo. Com relação aos ventos frios predominantes, pessoal, existem duas formas de evitar, né? Algumas, né? Mas tem duas principais. A alvenaria na altura de 1,5 m, tá? Que é a altura superior às vacas. E um renque de vegetação, tá? Distante da instalação, tá? De pelo menos 2 vezes a altura potencial das árvores. A água, então, ela deve estar disponível, tá, pessoal? Ela tem que ser uma água de qualidade, tá? E tem que ser prevista nos pastos, tá? Então, eu não posso não ter água nos pastos, caso eu for ter esse sistema de forma extensiva, né? Então, pode ser através de represas, de açudes, né? Ou então canalizadas em bebedouros com boia, tá? O curral deve dispor de bebedouros amplos, tá? Que mantenham a temperatura estável, tá? As vias de acesso, então, tem que sempre analisar como é que é a via de acesso para a questão do escoamento dos produtos. E a sua localização é importante, cortando ou corrigindo locais de difícil drenagem ou que exijam obras como pontes ou viadutos, tá? Uma vez que as instalações sejam escolhidas e dimensionadas, elas deverão ser locadas no terreno em uma sequência tal que permita o uso racional. Ou seja, sem perda de energia e tempo, sem caminhamentos repetitivos e inúteis, tá, pessoal? Então, a ideia do nosso projeto de bovino vai ser isso aqui, ó, pessoal. O objetivo principal dele, ó, é otimizar, é organizar da melhor forma possível, tá? Para que a gente não tenha que ficar caminhando de forma desnecessária ao fazer o manejo, tá, pessoal? Essa é a ideia. Então, por que eu tenho que pensar isso, né, gente? Porque assim, ó, não adianta daqui a pouco eu ter lá toda uma instalação, né, ter os meus animais em sistema intensivo, inclusive, onde eles ficam confinados, tá? E aí depois eu preciso levar eles para fazer a ordenha, as vacas para fazer ordenha, elas caminham um horror, né? Até chegar a ordenha. Então, não adianta, né, pessoal? Isso aí vai fazer, tá, com que elas percam muita energia. Perdendo energia, o que acontece? Eu vou ter que gastar mais com alimentação. E aí começam a elevar os meus custos, né? Aqui, então, tem um croquis, tá, pessoal? Das instalações. Aqui é um exemplo, pessoal, de uma propriedade completa, tá? Que tem tudo, 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 tudo. Então, a gente inicia aqui com a circulação, tá? Aqui até eu cortei um pedacinho, mas aqui seria a circulação, tá? O número 1, então, seria a entrada de acesso. O 2, então, são os corredores, tá? Número 3, a arborização. Aqui, arborização. Sombreamento e proteção, tá? A 4, então, os números 4 aqui são os piquetes, né? Piquetes. O 5 seria o rodolúvio, né? O rodolúvio, então, onde vai dar a entrada do caminhão, ele vai passar, né? Vai passar pela etapa de limpeza aqui do caminhão, tá? Número 6, então, a residência. Então, a residência, ela tem que ficar de forma na entrada da propriedade, né? Bem na entrada da propriedade, sempre eu tenho que pensar. 7, então, seriam os bebedouros, tá? 8, cobertas de manejo. Aqui, as cobertas de manejo. Baias para touro no 9. 10, bezerros em box de aleitamento. Então, aqueles bezerros que estão, né, recém-nascidos.
Aqui no 11, então, já são os bezerros que já saíram, então, já estão desmamados, né? E estão em baias coletivas, tá? 12, a gente teria as novilhas menores. 13, as vacas secas ou novilhas em prenhez. 14, seria vacas em produção, aqui. 15, o piquete de espera, que seria para eles irem para a ordenha, por exemplo, né? O 16, então, o piquete de maternidade, tá? O 17, o pé dilúvio. Então, além de ter aqui o piquete de maternidade, ó, e o 17, o pé dilúvio, que é mais ou menos parecido com o rodolúvio, mas aqui, então, é para as pessoas, né? O 18, o centro de manejo. O 19, então, onde ficam os silos, tá? O 20, então, as estrumeiras, tá? Aqui. Depósito de máquinas e implementos no 21, tá? No 21. No 22, depósito de alimentos. Tá aqui, ó. Então, aqui tá o depósito das máquinas, aqui tá o depósito dos alimentos. 23, os silos graneleiros. 24, os reservatórios de água. Aqui tá em escala, né, pessoal? Então, tá bem pequenininho, se a gente for olhar aqui, né? O 25, então, é a parte do brete e tronco, tá? Brete e tronco. E o 26 é o embarcadouro, né? Então, quando eu preciso deslocar, né, os meus animais para outra propriedade, então, o embarcadouro. O 27, os comedouros, tá? 27, os comedouros, aqui. 28, as pastagens anuais, aqui. 29, as pastagens perenes. 30, milho para silagem. E 31, as capineiras, tá? Então, 31 aqui e 30 aqui. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Cada propriedade vai ter as suas características, tá? Vai ter a sua área, vai ter a sua realidade, né? Daqui a pouco não vai ter tudo isso, né? Então, é bem relativo isso aqui, tá, pessoal? Aqui é um exemplo para vocês terem uma noção de fluxo, tá? No que se refere, então, a termos de manejo de exportação leiteira, tá? Então, é que eu acabei de falar, pessoal, não existe uma receita pronta que você vai pegar e vai adaptar ela, tá? Ela é de acordo com a realidade de cada propriedade, de cada produtor, de cada raça, tá, pessoal? Então, a gente sempre vai ter que pensar um projeto específico, né? Uma situação específica, tá? Então, vai depender da raça do animal, da mão de obra disponível, da topografia, tá? Do nível socioeconômico do proprietário, tá? Do centro consumidor, tá? Qual é o objetivo da exploração? Então, tudo isso eu tenho que analisar antes de começar a fazer o projeto, o fluxo, né? Então, o manejo é um processo que possui uma dinâmica de definição difícil, tá? Mas que representa a linha mestra do sucesso da exploração leiteira. É o manejo que impõe ou define as instalações necessárias à atividade, tá? E aqui, pessoal, então, eu vou explicar para vocês uns exemplos de exploração de leite tipo B, tá? As raças leiteiras mais famosas que constituem os rebanhos brasileiros, então, são essas aqui, né? As holandesas, a Jersey, Parda Suíça, o Ayrshire, Guernsey, Shorthorn. Tem também a Montbéliarde. Se tem alguma raça que eu não citei aqui, vocês podem me falar, tá? Aqui alguns exemplos, tá? Aqui, pessoal, assim, ó, por isso que é importante a gente saber que tipo de raça, né, que a gente vai ter na nossa propriedade, ó. Porque vejam que muda muito em termos de tamanho de animal aqui também, né? Então, daqui a pouco, por exemplo, eu vou ter uma holandesa, né? Eu vou ter que ter um espaço maior. Ela é uma vaca bem maior que uma Jersey, por exemplo, né? Ou que uma parda, tá? Ok, pessoal?
Tudo bem até aqui? Alguma colocação, algum complemento? Alguém quer comentar alguma coisa? Nada? Então tá bom. Em termos de manejo dos bezerros, tá, pessoal? A gente tem, então, as fases, tá? Do nascimento até a produção. Então, por que a gente está falando dessas fases, tá, pessoal? Porque de acordo com essas fases, a gente vai ter, então, os dimensionamentos, tá, para cada etapa. Então, na primeira fase, tá, em algumas propriedades ele fica do primeiro ao terceiro dia com a mãe, em algumas propriedades eles já vão para os bezerreiros. Então, a etapa 1 fica junto com a etapa 2, tá? Então, nas raças europeias, por exemplo, fica do primeiro ao terceiro dia o bezerro com a mãe e que ele possa, então, consumir o colostro, tá? O colostro é fundamental para o animal no começo ali, tá? Porque é o que dá realmente força, né, para esse bezerro, dá saúde para ele, tá? Depois, na segunda fase, então, depois do terceiro dia, ele vai para os bezerreiros, tá? Os bezerreiros, então, eles podem ser de baias individuais. Então, falando de baias individuais, a gente tem de 1 metro a 1,5 metro, tá? E lá nessas baias individuais, eles ficam até a idade de 1 a 2 meses, certo? Ou então em baias coletivas, que tenha no máximo aí 8 animais por baia, tá? Para as idades entre 1 e 2 meses, até 4 a 5 meses, tá? Se eu vou colocar, então, eles em baias coletivas, eu tenho que pensar que eu tenho que dar acesso para eles aos piquetes, e eu tenho que dar uma área, dimensionar uma área de 2 metros quadrados por cabeça, tá? Então, por exemplo, se eu vou ter 8 animais na minha baia coletiva, eu vou ter que fazer uma área quadrada de 16 metros quadrados, né? 8 vezes 2, 16 metros quadrados. Na terceira fase, então, pessoal, nas cobertas situadas em piquetes, tá? Então, da fase de bezerros até novilha, o que corresponde a um período a partir do 4º ou 5º mês de idade até 3 meses antes da primeira aparição, tá? Os animais são colocados em piquetes, possuindo cobertas, tá? A área das cobertas devem ser de 2,5 metros por cabeça e possuir coxos de 0,5 metro, né? 0,5 metros lineares por cabeça. O momento adequado, então, para a realização da cobertura das novilhas, pessoal, ela vai se dar, ou seja, a primeira prenhez, ela vai se dar de acordo com o peso, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabelinha, tá, que fala um pouquinho sobre cada raça e sobre o peso ideal para iniciar a primeira prenhez. Então, por exemplo, a raça holandesa, 340 quilos, a parda suíça também, a Jersey 230, a Ayrshire 300 e a Guernsey 250 quilos. Essas duas já são menorzinhas, né? A Guernsey e a Jersey. Elas devem ser primas, né? A quarta fase, então, pessoal, seria nas cobertas situadas em piquetes, tá? Juntos com as vacas secas. Nessa quarta fase, então, elas vão ir lá 3 meses antes do parto, tá? Então, a novilha prenha será manejada no grupo das vacas secas, em piquetes contendo coberturas. Quinta fase, o piquete de maternidade, tá? Entre o período de 1 semana antes do parto até 1 a 3 dias após o mesmo, e o animal deverá ficar na maternidade, tá? A maternidade consiste em um abrigo coberto, contendo cama limpa, né? Ligado a um piquete de maternidade e próximo ao estábulo. E a sexta fase, então, é a introdução ou volta ao rebanho leiteiro, tá? Então, para as novilhas, a introdução, certo? E para aquelas que estão já, então, na segunda, terceira gestação, seria a volta ao rebanho leiteiro.
Então, nesta fase, as vacas, elas são introduzidas ao rebanho leiteiro, as bezerras recém-nascidas são levadas para os bezerreiros, e os bezerros machos recém-nascidos, né, são levados para os bezerreiros, ou então, em algumas propriedades, eles são descartados. Falando um pouquinho sobre os sistemas de criação, né, pessoal? Então, os sistemas de criação, ele tem o sistema extensivo, semi-extensivo e intensivo, tá? Então, o extensivo, pessoal, ele é um sistema mais exclusivo de pastejo, tá? Então, o sistema que ainda é bastante predominante nas regiões, em algumas regiões. Nesse sistema, então, os animais, eles têm uma produtividade mais baixa, né, pessoal? E automaticamente, então, eles são ordenhados menos vezes ao dia, em média de uma vez só, tá? A redução da produção leiteira. Então, aqui, o foco não é realmente a produção leiteira, né? A raça, ela não é muito bem definida, então, tem várias raças, né? Essa seria a situação, então, desse sistema de criação. Seriam as características desse sistema de criação, tá? A sala de leite é uma sala mais simples, né? A ordenha também pode ser feita até de forma manual. Então, não tem muitos detalhes esse tipo de sistema, mais básico mesmo. Depois do sistema semi-extensivo ou de semi-estabulação, ele já é um sistema com rebanho um pouco mais trabalhado, tá? Melhorado. Existe uma produção um pouquinho maior, então as vacas aqui nesse caso têm ordenha 2 vezes ao dia, tá? Essa ordenha, ela pode ser manual ou mecânica, tá? E nesse caso, então, o gado, ele é suplementado com volumosos, tá? Rações e volumosos. Então, a alimentação, né, ela ocorre no pasto, mas ela é complementada, tá? Com silagem, com capim. E as instalações principais são um pouco mais complexas. Então, elas podem conter curral de alimentação, tá? Com bebedouros, curral de espera, sala de ordenha, sala de leite, escritório, farmácia, sala de máquinas, né? Então, é um pouquinho mais completo, tá? E esse aqui, então, que é o sistema intensivo, que é o qual a gente vai, então, fazer o nosso projeto, pessoal, tá? Ele é com animais, então, confinados, eles recebem toda a alimentação necessária, então, eles não vão estar soltos no pasto, né? Eles vão receber essa alimentação, tá? E eles são levados para a ordenha de 2 a 3 vezes ao dia, tá? A sala, depende da produção. A sala de ordenha, então, ela já é equipada com ordenhadeiras mecânicas, tá? Então, possui sala de leite, sanitário, sala de máquinas, farmácia, depósito, escritório, curral de espera, tá? E outras instalações auxiliares, tá? Então, uma das vantagens do sistema intensivo, pessoal, tá? É a eficiência do manejo, tá? E o aumento da produtividade. Porque o alimento pode ser produzido em áreas menores e armazenado e fornecido durante todo o ano. Os animais são separados em instalações próprias, em lotes, né? De acordo com a idade e a fase da produção. Então, as bezerras, as novilhas, vacas secas, vacas em produção, elas ficam todas separadas. No que condiz, então, aos tipos de ordenha, pessoal, a gente tem, então, a ordenha manual, tá? Que ela tem, então, dependendo de uma série de fatores, mas pode-se considerar, então, normal de 18 a 25 vacas por homem, ou cerca de 200 a 250 litros dia. Já a mecânica, ela pode se dar de 2 formas. Então, com o modelo de balde a pé, ou com o modelo por circuito fechado. Tá? Então, balde a pé, ela consta de uma bomba de vácuo, um reservatório, né? Uma tubulação de 1 polegada, válvula e torneira de vácuo, vacômetro e conjunto de ordenha com pulsador, teteiras e balde inox de 20 litros. Um exemplo, né? E o modelo de circuito fechado, então, é quando a gente tem uma sala de ordenha no sistema de fosso, né? Com fosso, no caso, e que a gente vai ter um estábulo com mais de 60 animais, tá? Como não há necessidade do balde, né? Então, não tem esse tempo de montagem, desmontagem, tá? Não tem nada disso.
Além disso, então, o leite vai das teteiras, através de uma tubulação condutora, diretamente para a sala de leite, tá? Então, aqui tem 2 exemplos, tá? Ali seria, então, na figura mais ampliada, o modelo de balde a pé, e ali, então, um projetinho do sistema de ordenha mecânica, tá? As principais instalações necessárias à atividade leiteira, tá? Então, seria estábulo, sala de leite, farmácia, banheiro, depósito para fezes e urina, depósito de ração, insumos e ferramentas, sala de ordenha, escritório, sala de máquinas, bezerreiros, silos e fenis, silos, instalações auxiliares como coxos, bebedouros, saleiros, cercas, tronco, pé dilúvio, balança, lava-pés, embarcadouros e outros, tá, pessoal? No que condiz ao estábulo, tá? Então, o estábulo, ele pode ser dividido, então, onde as vacas são alimentadas e ordenhadas, compondo-se basicamente das divisões, então, do cômodo, tá? Então, o estábulo é onde elas são alimentadas e ordenhadas, tá? Então, ela vai ter um cômodo, que seria a sala de ordenha com comedouro e contenção, ou sem comedouro, porque hoje em dia os produtores já estão optando por não colocar comedouro na sala de ordenha. A sala de leite, tá, pessoal? E o depósito de ração concentrada com mesa de anotação e armário. Ocasionalmente, poderá ainda ter cômodo para máquinas de ordenha mecânica, bomba de vácuo para ordenha, compressor e motor do resfriador, baia para bezerros, no caso de vacas mestiças de zebu, vestiário e sanitário, plataforma de embarque e desembarque. E aqui, pessoal, então começa o dimensionamento, ó, que é o que a gente vai ocupar para fazer o nosso projeto, tá? Então, tipos de estábulo para o sistema intensivo, tá? Então, para o sistema intensivo, a gente tem box individual para deitar. O espaço para o animal deitar é de tal tamanho que serve para um animal, porque então box individual. Os boxes geralmente não sujam muito, tá? Então, sendo o uso de cama limitado, tá? Em torno de 300 gramas de serragem em vaca por dia. Pode ser com areia também, né? Dentro ou fora do estábulo tem uma área especial para alimentação. Em geral, então, ela tem um comprimento de 2,20 a 2,30, uma largura de 1,10 a 1,20. A altura de divisão dos boxes é de 1 a 1,5. O nível do piso do box com relação ao corredor, ele é acima, 10 centímetros acima, um pouquinho mais elevado, tá, pessoal? Até pela questão da urina das vacas e das fezes, né? O piso, ele pode ser de saibro duro ou concreto. A cama de serragem, cepilho e, como eu tinha falado, areia. A largura do corredor central é de 3 metros, 300 centímetros. E a largura do corredor entre o box e o coxo, tá? De 3,5 metros. Ok? Tem também o box individual para deitar e alimentar. Então, neste caso, tem um box para cada animal. Tá? Então, aí, nesse caso, o comprimento do box é um pouquinho maior. Tá? Porque tem ainda o coxo. As salas de ordenha, então, pessoal, a gente tem 3 tipos, tá? Sem fosso, em ala simples ou dupla. Com fosso, podendo optar pelos modelos de espinha de peixe, passagem, portão ou tandem e carrossel. E as metálicas transportáveis, tá? Eu vou depois passar um vídeo para vocês falando um pouquinho sobre as salas de ordenha, tá? Bom, pessoal, aqui fala um pouquinho sobre o tempo de ordenha, tá? Eu não vou ler isso aqui para vocês, tá? Porque eu costumo fazer isso aqui, vocês podem ler depois com calma em casa, tá? Mas eu quero, então, dar um exemplo de cálculo aqui para vocês, no momento da gente escolher como fazer, como dimensionar uma sala de ordenha, tá, pessoal?
E aí, agora, para fazer isso, eu vou precisar da ajuda de quem é proprietário aí, que costuma fazer ordenha diariamente. Qual que é a situação? Quero saber quanto tempo, em média, levam para fazer ordenha de um animal. O que vocês me dizem? De forma mecânica, tá, pessoal? Com esse tipo de sala mecânica, né? Com as teteiras, enfim. Tem alguém aí que tem produção que na base de quanto tempo leva? Tem alguém ou não tem ninguém? Mas olha, nunca prestei atenção assim, mas para todas as vacas leva 1h30, Ótimo. E quanto tem, Felipe? umas 45, Tá. são 5 conjuntos. Uhum. Tá, então assim, ó. Tem 45 animais e tu tem 5 conjuntos, né? A tua sala de ordenha é espinha de peixe? Sim, Daí tu tem espaço para quantos animais entrarem? para 5. É, de cada lado, né? Ah, pois é, isso que eu queria saber, tá? Então, tu tem, na verdade, na tua sala de ordenha, tu tem 10 postos, né? 10 posições, Sim. certo? Tá. Então, assim, ó, ele tem 45 animais, tem 5 conjuntos, tá? E é exatamente o cálculo que eu estava fazendo hoje de manhã com a minha outra turma. Eu dei um exemplo para eles, assim, ó, de 60 vacas, tá? 60 vacas. O que a gente considerou aqui, pessoal? Para fazer esse cálculo, a gente considerou, e isso aqui fecha para ti também, tá? Quer ver, ó? Uma média de 10 minutos por animal, tá? 10 minutos por animal, ok? Entre ela entrar lá, eu limpar ela, fazer os testes que tem que fazer, né? Até, inclusive, tu quer falar dos testes que são feitos? Quer falar um pouquinho sobre a ordenha, Felipe? Olha, depende, os testes que a gente faz é o da raquete, se tem mastite, né? Mas geralmente faz depois da ordenha. E o A vaca pré-dipping? entra, né? Faz o pré-dipping, daí seca, né? Bota as teteiras, depois tira e bota o pós-dipping, daí tão pronto. Uhum. Então, faz o pré-dipping e o pós-dipping, né? Sim. Então, é isso que tem que fazer, né? Basicamente, ela entra, né? Faz a limpeza, faz o pré-dipping, coloca as teteiras, faz a ordenha, faz o pós-dipping e terminou. É isso, né? Esse é o processo. Então, isso, pessoal, leva em torno de 10 minutos por animal. Por que a gente considera essa média, tá, pessoal? Porque assim, ó, como ele falou, o Felipe falou, você vai ter, então, vai entrar 5 vacas de cada lado no sistema de espinha de peixe. Você vai fazer a limpeza e toda a organização a primeira leva de 5 animais e vai colocar, então, esses 5 conjuntos em ação. Depois que tu terminou de fazer isso, enquanto essas 5 vacas estão sendo ordenhadas, vocês já vão fazendo o outro lado. Sim, Felipe? Sim. No momento que tu botou as 5 primeiras, daí já vai do outro lado, já vai passando o pré-dipping, né? E a partir do momento que uma vai secando, vai passando pro outro lado, né? Isso aí. Uhum. Então, por isso que a gente fala que são 5 conjuntos, mas são 10 postos, tá? E isso tudo, então, leva em torno de 10 minutos por animal. Como você falou, a ordenha, ela leva em torno de 1h30, né? O máximo de tempo que a gente pode levar para fazer essa ordenha, tá? Pensando no bem-estar animal, nos animais e tudo, e até na logística da propriedade, é de 2 horas, tá, pessoal? Então, eu vou poder levar ao todo 2 horas. Considerando que eu tenho 2 horas para fazer e que eu tenho 60 animais, tá? Eu vou ter que, então, ordenhar 30 animais por hora, né? Por hora. Pensando que eu tenho 30 animais para ordenhar por hora,
e que cada animal leva 10 minutos, então eu vou pegar 30, fazer vezes 10, eu vou ter que, então, 300 minutos, né? Eu vou levar para ordenhar esses 30 animais. Porém, eu tenho quanto tempo para ordenhar? Falando em 30 animais por hora, eu tenho, então, 1 hora, né? 1 hora, então, ela tem 60 minutos, né? Então, que cálculo eu faço? Ó, eu pego aqui o meu 300, que é o que eu demoraria, divido por 60 e vou ter um total de 5. Vai ficar 30 por 6, que vai ficar 5, né? 5 vezes 6, 30. Então, 5 é o quê? É o número de conjuntos. Eu tenho que ter 5 animais sendo ordenhados, tá? Por vez, para eu vencer, fazer a minha ordenha de 30 animais em 60 minutos e de 60 animais em 2 horas, ok? Quando a gente fala em conjuntos, pessoal, é o conjunto, são as teteiras, tá? Mas, na hora que eu vou fazer a minha sala de ordenha, eu vou fazer ela de 10 postos. Ou seja, eu vou colocar 5 de cada lado, tá? 5 animais de cada lado. Porque daí, assim, eu tenho as 5 primeiras, como ele falou, as 5 primeiras que entraram, certo? Fizeram os testes, estão fazendo ordenha. Nesse meio tempo, eu tenho 5 outras do outro lado fazendo a mesma coisa, para daí depois ir trocando, tá, pessoal? Então, olha só como fecha, né, o teu tempo, né, Felipe? Tu falou que leva, então, 1h30, né, para 45 Sim. animais. Então, tá fechando, né? É mais ou menos 10 minutos por animal, né? Mais ou menos. E acho que nessa 1h30, daí leva também contando junto a higienização das máquinas, né? Uhum. Show de bola, então. É isso aí. Então, 5 postos, 5 conjuntos tá ótimo, ó. Para uma propriedade com 60 animais, 5 já tá bom, tá? Então, entenderam como faz o cálculo, pessoal? Pega a quantidade de animais, faz vezes a quantidade por animal. Isso aqui você tem que ter uma noção, conversando com o proprietário do local lá, né, dos animais, ele vai saber quanto tempo leva, né? Considera que vocês têm 2 horas para fazer, né? E aí, então, aqui multiplica o número de vacas por hora, vezes quanto tempo leva cada uma, você vai ter a minutagem total, divide por 1 hora. Aí você vai ter, então, que são 5 conjuntos ou 10 postos, tá? Ok, pessoal? É assim que a gente faz o cálculo. Isso falando numa sala de ordenha tipo espinha de peixe, por exemplo, né? Se a gente estiver falando de uma sala de ordenha tipo carrossel, daí já é totalmente diferente, tá? Daí a carrossel é mega ultra rápido, assim, né? É bem diferente. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês. Hoje eu acredito que não vai dar tempo, mas daí na nossa próxima aula eu mostro que fala um pouquinho sobre cada tipo de sala de ordenha, tá, pessoal? Ok? Bom, os tipos, então, de salas de ordenha que a gente tem em ala simples e ala dupla. A ala simples, pessoal, é recomendado para rebanhos pequenos, tá? Então, até 20 vacas. Ala dupla é recomendado para rebanhos com ordenha manual ou balde ao pé e até 100 vacas para ordenha mecânica automática, tá? Então, aqui a gente tem a largura, a altura e o número de vacas. Aqui, eu nem vou me deter falando dessa parte aqui de sala sem fosso, porque a gente não vai dimensionar uma sala sem fosso. A nossa sala vai ser com fosso, tá? Com fosso, ala dupla. Então, não vai ser essa aqui também. Ó, essas aqui são sem fosso, tá? O que é o fosso, pessoal? Que a prof tá falando de fosso, o que é isso? Felipe, ajuda a prof. O que é o fosso? Tem mais alguém aí de Santo Cristo? Tem mais alguém que trabalha com leite? Quer falar? O fosso seria, no caso,
onde a pessoa fica, no caso, por baixo dos animais, mas não no modo de dizer, né? Isso aí, exatamente. É como se fosse um corredor, né? É o Onde os corredor onde materiais... as pessoas trabalham, né? Isso aí, Luiz. Obrigada, tá? A sala de ordenha, no caso. Isso, eu lembrei. Isso, né? Daí tem a sala de ordenha e no meio tem esse fosso, né? Tá? Então, eu não vou me deter aqui, tá? Eu quero falar aqui Aqui tem alguns exemplos, ó, pessoal. Ala simples, tá? Então, o que que é a ala simples? Tem só um lado com os animais. Essa é a sala bem basiquinha, assim, né? Tá? Ala dupla, então, tem animais dos dois lados. Ó, aqui tem um exemplo de planta baixa e um corte. E aí, a sala de ordenha, então, com fosso, pessoal, ela pode ser do sistema espinha de peixe, tá? A espinha de peixe, então, ela permite uma ordenha muito rápida, a ponto de atingir 120 animais, vacas por ordenha. Então, ela vai constar de um fosso para o ordenhador, com largura de 1,5 m a 1,80 m, e uma ou duas passarelas mais altas, a 0,75 metros, tá? Então, vai ser como se fosse um buraco, né, pessoal? Tá? Então, como se fosse olhando em planta baixa, né? Eu vou ter aqui a partezinha onde vai ficar os animais. Aqui no meio eu vou ter um corredor, tá? E aqui vai ser o meu fosso. Aqui vai ter uma escada, né? A pessoa vai descer aqui, digamos. E aqui no meio, então, vai estar o fosso, né, pessoal? Ela vai descer essa escada. Esse fosso, então, ele vai estar aproximadamente 0,75 de altura, né? A altura dele, tá? Então, ele vai ser de 0,75, né? E aqui no caso ele vai ser de menos 0,75, né? Menos 0,75. E aqui, então, de 1,5 m a 1,80 m de largura, tá? E aqui, então, vão ficar, digamos assim, os animais. Aqui é o espacinho onde ficam as vaquinhas aqui, né? Tá? E aí, essa pessoa, então, ela vai fazendo aqui o trabalho nos animais. Depois eu vou passar alguns vídeos para vocês mostrando isso, tá? Ok. Então, aqui, pessoal, tem as dimensões do sistema de espinha de peixe, ó, de 1,50 a 1,80 metros e a altura de 0,75. As vacas formam um ângulo de 30 graus com o corredor e ocupam um espaço de 1 a 1,20 por 1,5, né? De 1 a 1,20 de largura por 1,5 de comprimento, tá? Ok. Então, aqui tem um exemplo, né? Ó, da sala de ordenha com fosso, tá? Espinha de peixe, ok? Aqui tem o exemplo, ele tem comedouro, né? Mas agora o pessoal não tá mais colocando comedouro. Não sei se vocês têm o hábito ou não, Felipe, tem comedouro ou não? Não, nós temos sala de alimentação, tipo, é junto no galpão, mas não é na ordenha. O pessoal não tá mais colocando, né? O modelo de portão ou tandem, tá? Então, possui o mesmo fosso com ordenhador, tá? E as passarelas para as vacas com largura de 1,80 e comprimento de 2,20 a 2,30. Então, ele também é mais simples um pouco e ele é menos ágil, né, ó, pessoal? Porque daí aqui, então, entra menos animais, tá? É um processo um pouquinho mais lento esse aqui da sala estilo portão, tá? Ou tandem. Modelo de passagem, então, que é esse outro modelo aqui, tá? E aí o modelo carrossel, tá, pessoal? O modelo carrossel é utilizado para rebanhos de alta produção, possibilitando grande rapidez na ordenha. Com 14 contenções, um operador atinge 70 animais por hora, podendo 2 ordenhadores atingir até 180 vacas por hora, com 28 contenções. O modelo pode ter plataforma fixa ou móvel, tá? O modelo móvel consiste em uma sala circular com fosso, sendo a plataforma das vacas corrediça, ou seja, rotativa, com o círculo completado em 7 a 12 minutos, tá? Então, as vacas são conduzidas pelo giro da plataforma até o ordenhador, tá? Esse modelo aqui, então, ó, pessoal, elas vão entrando aqui, né? E aí ele vai girando, 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 girando e fazendo a ordenha,
né? E aí, no final do giro, então, terminou a ordenha, digamos assim, né? E ela vai saindo, tá? Bom, eu vou finalizar aqui com vocês, então, pessoal. Vou parar aqui na sala de leite, tá? Na próxima aula nossa, tá, pessoal? Eu quero então passar esses vídeos mostrando para vocês, então,